queridos. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui nesse... Muito boa noite, muito boa noite. Deixa eu tentar dar uma arrumadinha aqui nesse meu... Tudo bem, queridos? Muito boa noite. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tudo jóia com vocês? Saudades. Eu ontem não fiz Periscope porque eu estava aqui com um problema com o João. Anteontem, inclusive, eu até fiquei com pena porque ele entrou na live dizendo: mãe, eu tô passando mal, e eu achei que fosse charminho dele. Acabou que não era não, teve febre aberta naquele dia, e depois ficou meio doentinho. Enfim, aí eu ontem não consegui fazer o meu Periscope, inclusive tive que adiar uma série de lives que eu farei, se Deus quiser, através do Facebook, tá bom? Que bom que você gosta do Periscope, que você gosta do astral, vocês é que me dão o maior astral, vocês que me enchem aí de felicidade. Um beijo pra galera de Brasília, pra Ipatinga, em Minas Gerais, muito boa noite a todos vocês. E vocês viram, né, qual é a nossa... Oba, Rio de Janeiro aí, né? Galera do Rio de Janeiro aí presente. Que coisa boa fazer Periscope com vocês aqui do Rio. Duque de Caxias na área, beijo pra Niterói, pra Goiânia, pra Teresina, pra Nova Iguaçu. Nossa, Petrópolis, uma galera de Petrópolis, um dos lugares que eu mais adoro nessa vida. Olha, saudade da época da Emerge, coisa boa, Emerge sempre é bom, Barra Mansa, Brasília, Botafogo no Rio de Janeiro, Manaus, Floripa, São Luís, gente boa de São Luís do Maranhão, gente maravilhosa de Natal. Muito obrigada pelos desejos de saúde para o João, viu? Bem, gente, olhem só, essas questões que nós vamos aqui, pessoal aí de Campos também chegando na live, Belém do Pará, oh, que delícia, Teresina, tô louca pra Teresina, você sabe que eu não conheço Teresina, né? Tô louca pra ir a Teresina, muito legal, eu só passei em Teresina uma vez assim, muito rápido, mas conhecer mesmo eu não conheço. A galera da Bahia eu conheço bem, conheço Salvador. No outro dia eu falei pra uns amigos meus, assim, eu conheço Salvador. Aí ele disse assim: conhece nada, Claudinha, só conhece ali Pelourinho. Eu falei assim: conheço Pelourinho não, eu tinha até uma costureira em Salvador, sabe onde? Meu Deus, como é o nome daquela? Nas Cajazeiras. Tem um grande amigo em Salvador. Aí uma vez eu fui pra Salvador, eu tava lá com uma roupa, tinha que fazer uma bainha. Claudinha, eu tenho uma amiga, uma costureira, que lá tem das Cajazeiras, que faz muito bem. Lá fui eu pras Cajazeiras, gente. Ô, Jesus, que coisa boa. Então, eu conheço Salvador a fundo, viu? Eu conheço Salvador a fundo. Então, vamos lá, galera. Vamos. Ô, pessoal do Paraná, um beijo, um beijo. Não é não, gente, não é não. Não é o fim do mundo, não. O fim do mundo é um lugar ruim. Um lugar bom, um lugar que a gente se sente bem, que a gente é bem tratado, sempre é um lugar maravilhoso. Independente de ser um lugar muito humilde, independente de ser um lugar muito chique, né? É isso aí. Um bom lugar no mundo é o lugar onde nós estamos bem, onde nós somos amados, onde as pessoas nos recebem com carinho. Eu fui recebida com tanto carinho nas Cajazeiras. Caramba, tinha até um caruru lá que eu aproveitei do caruru, gente. Ai, tava ótimo. Muito bem. Então, gente do coração, oh, cadê? Quem tá falando aí? Que falou pra falar madrinha? Ah, eu não vi quem era. Será que é afilhado meu mesmo? Será que é Renato? Será que é Guilherme? Será que estão por aí? Oh, Jesus! Um beijo grande. Vamos lá, gente, vamos trabalhar agora? Sorvete da Ribeira, de Mangaba, de Mangaba. Muito bem, gente. Então, galera do coração, vamos fazer agora umas questões, gente, que foram aqui abordadas na prova do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Essa prova, ela é uma prova recente, bastante recente aqui. E então, eu queria primeiro agradecer a Rafa Lopes, porque foi a Rafa quem mandou essas questões aqui pra gente, tá? Foi a Rafa quem mandou as questões e eu quero fazer com vocês algumas... olha só, pra baixar, olha só, queridos, se vocês forem ao meu Instagram agora, no meu Instagram, que é o Cláudia Barros Portal F3, vocês vão encontrar no meu Instagram o post que eu coloquei com um modelo de prova oral que a Rafa me passou, que é esse que nós vamos fazer agora. Eu coloquei isso lá anunciando que haveria Periscope e pedindo para que vocês abrissem para nós fazermos, tá ok? Então, o que foi?
de jantar, não? Não, agora não vou fazer periscope. Depois tá? Tá tudo quentinho. Tudo quentinho. A Alex tá me chamando a atenção que ela botou a comida e eu não vou jantar. Mas depois eu janto, Alex, senão o pessoal vai ficar me esperando, tá? Olha aqui. Então, gente, as divíssimas do parquet também estão aí. Então, se vocês forem lá ao meu Instagram, vocês vão encontrar lá no meu Instagram. Oh, muito obrigada, meu amor. Vocês vão encontrar lá no meu Instagram essas questões, tá ok? Essas questões estão lá. Elas são de um modelo de prova do MP. E nós vamos tentar fazer essas questões juntos aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Olhem só. A primeira questão da prova foi assim: qual a diferença entre delitos de tendência e delitos de intenção? E mandou que nós dessemos exemplos de delito de tendência e delito de intenção. Não, depois eu janto, tá na boa, depois eu janto aqui. Não tem grilo não, tá bom? Então vamos lá. Então, galera, presta atenção. Quando nós falamos dos delitos de tendência, dos delitos de intenção, nós temos que lembrar o seguinte, vamos pensar. Existem determinados crimes em que o agente realiza uma conduta, mas o que ele quer é alcançar um resultado transcendente. Um resultado que não precisa ser alcançado para que nós digamos que o crime esteja consumado, mas um resultado que ele objetiva alcançar. Esses crimes em que o agente realiza uma conduta objetivando um resultado transcendente, um resultado que tá fora, sabe? Depois eu posto isso lá no Facebook. Pode deixar, meu amor. Eu posto no Facebook sim, tá bom? Mas vamos lá. Nesses crimes aí, Rafíssima, muito obrigada. Se não fosse você, não estaria rolando essa live, viu? Vamos lá. Então, olha só. Nesses crimes em que o agente realiza o comportamento, mas o que ele quer é conseguir um resultado que está fora do tipo, um resultado transcendente que não precisa acontecer para que o crime esteja consumado, esses delitos nós chamamos de delitos de intenção. Então, todos os delitos de intenção são aqueles em que o agente realiza o comportamento, mas o que ele quer, na verdade, é atingir um resultado a partir desse comportamento. Só que esse resultado está fora do tipo, não precisa ser alcançado para que o crime esteja consumado, tá certo? Esses delitos de intenção, eles são divididos em duas espécies. Eu vou dar exemplo já. Os delitos de intenção de resultado cortado e os delitos de intenção mutilados de dois atos, tá ok? Então eu poderia, por exemplo, dar como um exemplo de delito de intenção o crime de prevaricação. Na prevaricação, o agente, o que ele faz? Na prevaricação, o agente, ele omite a prática de um ato de ofício, ele realiza um ato de ofício em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, ou ele retarda a prática de um ato de ofício. Mas é isso que ele quer? Não, o que ele quer com isso é satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. O que ele com isso objetiva é a satisfação de um sentimento ou interesse pessoal. Esse é o resultado que ele quer, mas esse resultado não precisa acontecer para que se diga que o crime está consumado. Tá ok? Agora, veja que ao lado dos delitos de intenção, nós temos os delitos de tendência. Esses delitos de tendência são aqueles em que o agente, na verdade, não objetiva alcançar um resultado, na verdade, um resultado transcendente. Não é isso. O que ele quer, o que acontece no delito de intenção é que, pela própria natureza do delito, se pode deduzir que o agente só estará praticando aquele crime se ele imprimir ao seu comportamento uma certa tendência, uma certa inclinação. Então, eu vou dar um exemplo para você. Uma vez, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, porque eu acho assim, o melhor exemplo que eu tenho. Tudo na minha vida, pessoal, sabe, tudo que me acontece no cotidiano, eu faço uma relação com o direito penal. Isso tem dado certo ao longo dos últimos 18 anos em que eu estou aqui dando aula de direito penal. Eu sempre falo sobre isso, sobre esse exemplo. Uma vez eu dava aula num curso ali na Rua México, aqui no Rio de Janeiro,
E eu adoro aquele cafezinho de botequim, sabe? Aquele cafezinho, não suporto café expresso. Não me dê café expresso porque eu não gosto, agora aquele cafezinho de botequim. Aí eu parei lá naquele cafezinho lá do botequim e aí havia um rapaz muito bem, muito elegante, de terno, papapá, tomando cafezinho também ali no botequim, sabe? Logo ali embaixo do curso em que eu dava aula. E aí, meu amor, olha o que aconteceu. Nisso que ele tava lá, é isso aí, no copo do boteco, isso aí. Aí, nisso que ele tava lá, chega uma pessoa, um outro rapaz, e fala assim pra ele, primeiro dá um tapão nas costas dele. O café quase que isso? Aí quando ele olha, sabe, pessoal de Taquaritinga, um beijo pra vocês, Taquaritinga. Olha só, e quando ele olha, ele vê que é um grande amigo dele. Ele fala assim, fulano, caraca, não acredito que eu tô te vendo. Aí ele se abraça. Aí esse outro fulano diz assim, seu filho disso, você é um pilantra, você é um canalha, há anos te procuro. Você é seu filho daquela beautiful woman. Vai para aquele beautiful place. E mandava o cara ir para um lugar e para o outro. Chamava o cara de beautiful isso, beautiful aquilo. Chamou o cara de tudo quanto foi palavrão do mundo, que evidentemente eu não vou repetir para vocês aqui. Tá certo? E aí o que aconteceu? E cada hora que ele mandava o cara ir para um lugar bonito, para um beautiful place, né? Ou chamava o cara de um beautiful person, chamava o cara de uma coisa bonita, para não dizer o contrário, era um abraço que rolava. Chamava o cara de filho daquela beautiful woman, daquela mulher bonita também, que não era isso, evidentemente, e ó, se abraçavam os dois, beijavam, uma loucura. Olha só, gente, você concorda comigo? Tira isso de contexto. Tira isso de contexto. Se eu chamo uma pessoa de filho daquela beautiful woman, se eu mando a pessoa para aquele beautiful place, bem lugar bonito, chamo a pessoa daquela filho daquela mulher bonita, se eu tiro isso de contexto, isso não é ofensivo, isso não parece ofensivo. Se eu chegar aqui e disser assim para você, menino, o cara chamou o outro de filho daquela beautiful woman, mandou o outro para aquele beautiful place. Olha, se você escuta isso, gente, se eu conto dessa forma, você vai achar que foi ofensivo. Mas, se eu contextualizo, se eu coloco aquilo naquele contexto que eu te contei, nesse encontro de dois amigos, eu te pergunto, aquelas palavras que ele usou para se referir ao amigo, elas foram ditas com tendência ofensiva? Diga para mim se elas foram ditas com tendência ofensiva. Em absoluto. Eu posso te mandar para um lugar bem bonito, por mais incrível que pareça, de forma carinhosa. Concorda comigo? Então, gente, esses são delitos. O crime contra a honra é um delito de tendência. Porque sem a tendência ofensiva, não está caracterizado o crime contra a honra. Agora, onde isso está escrito? Gente, não está escrito em lugar nenhum. Mas como é que a gente sabe isso? Pela própria natureza do delito, se pode deduzir isso. É a mesma coisa de um abuso de autoridade. É a mesma coisa de... Não é delito de tendência, não é a mesma coisa que delito de intenção. No delito de intenção, o agente realiza o comportamento objetivando um resultado que não precisa acontecer para que o crime esteja consumado. Tá certo? O delito de tendência, não. No delito de tendência, ele imprime ao seu dolo uma tendência que é dedutível da própria natureza do delito. Então, eu digo para você, o crime contra a honra é um delito de tendência. Quer ver um outro delito de tendência que eu podia citar? O abuso de autoridade. Eu sempre conto a história também de um policial, eu acho que está até no meu livro isso, de legislação especial, quando eu falo de abuso de autoridade. Eu conto sempre a história da minha irmã, que uma vez o guarda parou a minha irmã, que a minha irmã estava tentando sair com o carro, não conseguia. Aí o guarda tentou parar, o guarda pediu a minha irmã que exibisse os documentos. E a minha irmã então exibiu os documentos. Quando a minha irmã exibiu os documentos, o carro estava todo correto, não havia nada errado com os documentos da minha irmã. Então ele teria que liberá-la, não teria?
Só, gente, que ele não liberou a minha irmã. Ele não liberou a minha irmã. Ele não liberou a minha irmã, e deixa eu te explicar. E ele falou assim, olha, dona Cristiane, eu gostaria muito de falar com o seu marido. Eu queria muito poder falar com o seu marido, com o seu pai, com o irmão seu. Aí, minha irmã, eu não tô entendendo, meu senhor. Eu sou maior, sou capaz. Você vai falar com o meu marido, com o meu pai, com o meu irmão? Porque eu não tô entendendo. Não, eu gosto. Tem alguma coisa errada com a documentação? Não, não tem nada. Mas, dona Cristiane, por favor, eu gostaria de falar. Eu não gostaria que a senhora saísse daqui antes disso. E então, a minha irmã, na verdade, não pode sair dali. Ele, na verdade, impediu a minha irmã de sair dali, né? É muito educado, mas impediu a minha irmã de sair dali. Então, se não havia um motivo para ele impedir a minha irmã de sair e ele impediu, ele, objetivamente falando, atentou contra o direito de locomoção da minha irmã, certo? Contra a liberdade de locomoção da minha irmã. Só que aí a minha irmã ficou ali com ele uns 30, 40 minutos esperando o meu cunhado chegar. Meu cunhado chega. Quando meu cunhado chega, nesse intervalo desses 30, 40 minutos, a minha irmã falou que viu um policial que nunca viu na vida. Algo que se contasse para ela não acreditaria. O cara atravessava, escute, o cara atravessava as crianças, o cara atravessava a rua, ajudava as crianças da escola a atravessarem a rua, o cara ajudava as velhinhas a carregarem as bolsas atravessando a rua. Veio uma senhora, trouxe um pedaço de bolo para ele. Ele era um policial daquela comunidade, conhecido, amado por aquela comunidade. E quando o meu cunhado chegou, o guarda disse assim, o senhor é marido da dona Cristiane? Ah, que bom que o senhor veio. Olha, eu queria agradecer ao senhor por o senhor ter vindo e queria pedir ao senhor. Olha só, eu fiz com que dona Cristiane ficasse aqui esse tempo, mas é que eu precisava conversar com alguém da família. Eu sei que ela já é maior, que é capaz, como ela bem quis frisar para mim, mas ela não conseguia sair com o carro, ela não conseguia dar partida no veículo. E olha só, gente, isso é perigoso. Ajude a dona Cristiane, por favor, saia com ela, mais uns treinos de direção. Ok, ela é habilitada, eu sei, mas isso não faz mal a ninguém, isso não custa nada. É sua mulher, preze pela vida da sua mulher, proteja a sua mulher. Meu cunhado, esse homem não existe, gente. Agora, eu te pergunto, que vergonha, né, que a minha irmã passou, né? Agora, olha só essa história. Veja, se você pegar o artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 3º diz que é crime de abuso de autoridade qualquer atentado contra a liberdade de locomoção. Gente, ele não atentou contra a liberdade de locomoção da minha irmã, gente? Sim, mas eu te pergunto, ele praticou crime de abuso de autoridade? A resposta é não. Sabe por quê? Porque ele jamais fez o que fez para abusar do poder que tem, para espizinhar, para dizer que é mais forte, mais poderoso. Ele fez aquilo com o intuito de ajuda. Ele fez aquilo para proteger a minha irmã, para dizer para a família de quando a outra de uma deveria de terceira. Vocês são baratos. Entenderam? Então, olha só, gente, não era a intenção dele, não era, olha só, ele nunca ele fez aquilo com a tendência abusiva. Entendeu, gente? Então, olha só, o crime de abuso de autoridade, você tem que querer algum resultado transcendente? Você não tem que querer resultado transcendente nenhum. Então, mas o que você tem que querer é o seguinte, com aquele teu comportamento, imprimir uma tendência abusiva àquele comportamento. Eu sei que eu não posso te prender, mas tu vai ficar aqui preso, vai ficar aqui essa noite preso. Isso é abuso de autoridade. Como é que aquele rapaz teria praticado abuso de autoridade com uma atitude como essa? Não, então preste atenção. No crime de tendência, é preciso que o agente dê ao seu dolo uma tendência que é ditada, que é exigida pela própria natureza do delito. Não há crime contra a honra sem tendência ofensiva naquilo que se fala. Não há crime de abuso de autoridade sem tendência abusiva naquilo que se faz. Tá ok, gente? Então, essa era a primeira questão aqui. Não tem pontos de encontro dos dois. Delito de intenção é uma coisa, delito de tendência é outra, meu amor. Tá? Então, não tem que fazer aqui ponto de encontro, porque não há, tá certo? O delito de intenção é aquele crime em que o agente, na verdade,
não realiza um comportamento, mas aquele comportamento é só um meio que ele usa para atingir um resultado que na verdade ele quer. Mas este resultado não é... Ah, entendi a pergunta. Mas esse resultado, no crime de intenção, desculpe, no crime de intenção, o agente realiza uma determinada conduta visando um resultado transcendente, que não é necessário que aconteça para que o crime esteja consumado. No crime de tendência, o autor, né, o seu autor, ele imprime ao seu dolo uma tendência ditada pela própria natureza do delito. Aí alguém perguntou aí qual a diferença entre dolo e tendência. Não tem diferença. Presta atenção. Olha aqui. Escuta. O que a gente chama é o dolo de tendência. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, o que é dolo? O dolo não é a consciência e a vontade de realizar um comportamento, gente? Isso é difícil, não é facinho não. O dolo não é a tendência, o dolo não é a consciência e a vontade. Escuta primeiro o exemplo, depois vocês vejam se vocês entenderam ou não. Olha aqui, ó. O dolo não é a consciência e a vontade de realizar um comportamento? É ou não é? Sobe aí a resposta para mim. O dolo, segundo a teoria da vontade, não é a consciência e a vontade de realizar um comportamento? Até para aquela que disse que não entendeu. Coloca aí. Não é, meu amor? Então deixa eu explicar uma coisa para você. Volta lá para o exemplo do carinha do bar, que eu te falei dos dois amigos do bar. Me diga uma coisa. Ele não sabia que ele estava mandando o cara ir para um lugar e para o outro, xingando a mãe do cara, filho disso, filho daquilo. Ele não tinha consciência e vontade de realizar aquele comportamento. Ele não tinha consciência e vontade de mandar o cara ir para aquele beautiful place e chamar a mãe do cara daquela beautiful woman? Tinha ou não tinha? Sobe aí para mim. Tinha ou não tinha? Olha lá. Tinha. Ele sabia que estava chamando e sabia que ia chamar. Agora, então, olha só. Isso é dolo, é a consciência e a vontade de realizar uma determinada conduta. Agora, eu te pergunto, meu amor, ele imprimiu a esse dolo uma tendência ofensiva? Me diga se ele imprimiu a esse dolo uma tendência ofensiva. Não, ele não imprimiu a esse dolo uma tendência ofensiva. Se ele não imprimiu a esse dolo uma tendência ofensiva, nós não podemos dizer que nós estamos diante de um crime contra a honra, porque o crime contra a honra demanda que o agente imprima, que o agente impregne o seu dolo com tendência ofensiva. Entendeu, meu amor? No outro caso lá do guarda da minha irmã, o guarda não sabia, não tinha consciência e vontade de impedir que a minha irmã saísse dali? Tinha ou não tinha? Tinha, mas ele fez isso para abusar da sua autoridade? Não, ele fez isso com tendência ofensiva, com tendência abusiva? Não. Então não há o crime de abuso de autoridade, porque tanto o crime contra a honra quanto o crime de abuso de autoridade é um crime de tendência. Tá ok? Agora, olha só, gente. Olha só a hipótese do delito de intenção. Alguém fala assim, e a prevaricação? Gente, a prevaricação não é de tendência, é de intenção. Porque na prevaricação se descreve assim, ó, o agente... Agora foi? Tá vendo, coração? Olha só na prevaricação. O agente, eu fico feliz, meu amor, a gente não tá aqui se vendo, mas ó, um beijo. Eu fico feliz que você tenha entendido, tá bom? Agora, olha só esse outro exemplo que eu quero te dar, Kevin, gente, aqui fora. Olha outro exemplo que eu quero te dar. Alguém perguntou da prevaricação. A prevaricação é um delito de intenção. Sabe por quê? Porque nela o agente realiza um comportamento contra a lei, retarda o comportamento que tem, o ato de ofício que tem que realizar, ou omite. Mas ele faz isso só por isso? Ou ele faz isso querendo algo mais? Ele faz querendo algo mais. O que ele quer? O que ele quer é satisfazer um sentimento ou um interesse pessoal. Manda um beijo para ele também, gente, que coisa boa. É delegado aí em Minas, manda um beijo para ele. Fico muito feliz de saber de mais um aluno aí tendo o maior sucesso com cargo tão bacana como cargo de delegado de polícia, tá? Então, nesse caso, gente, ele quer um resultado transcendente. João, não me atrapalha agora que eu tô fazendo a live. Ó, pronto, já veio aqui, tá o recado dele, já veio aqui, já tá bom, viu? 1-0, 1-0. Tá, João, agora deixa eu fazer minha live, meu filho.
Vai lá, como você vai atrapalhar a mamãe. Adeus. Já tá bem, porque tá até vendo o jogo do Flamengo, já tá bem. Tá? Olha lá. Tô mandando um beijo pra você, João. Com a blusa rasgada. João é uma figura, gente. Então, vamos lá. Ah, então tá. Então desliga aí pra poder fazer a live, gente. Senão... Vitor Hugo... Ah, tá. Então dá um beijo na mãe. Criolo. Tchau, gente. Tchau, meu coração. Rapaziada, tamo junto. Ah lá, não aguento não, gente. João, palhaço, até Vitor Hugo veio, mas Vitor Hugo não quer aparecer, Vitor Hugo não vai aparecer. Vai lá, João, deixa a mamãe acabar de fazer aqui a live. Tá? Então, gente, deixe dali Flamengo. Cruz, já veio aqui pra me avisar negócio de Flamengo, tô até passando mal. Mas vamos lá, olha só, até suei aqui. Mas vamos lá. Gente, então, vocês entenderam agora a diferença entre delito de tendência e delito de intenção, não é? Então, é a bênção sempre. Aqui em casa ninguém vai dormir sem pedir a bênção. Nunca, nunca. Tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é a diferença entre delito de tendência e de intenção. Não esqueçam que o delito de intenção é aquele em que o agente quer um resultado transcendente. Um resultado que está fora do tipo, que não precisa acontecer para que o crime se considere consumado. Mas é o resultado que ele objetiva. Olha só, uma outra pergunta da prova oral era assim: o preso que danifica a cela para fugir responde por crime de dano? Ah, então olha só, queridos, olha o que é o dano. Dano é destruir, danificar, coisa alheia, não é? Pois bem, mas acontece, gente, vamos lá, o agente vai lá e destrói a cela para fugir. Quando ele destrói a cela para fugir, ele sabe ou ele não sabe que está provocando um dano, que está destruindo coisa alheia. Ele sabe ou não sabe que ele tem consciência ou não tem consciência de destruir coisa alheia? Tem ou não tem? Tem. Só que eu te pergunto, meu amor, veja, ele faz isso com tendência de provocar um chamado ânimo inocente, com aquela vontade de provocar um prejuízo alheio para provocar um prejuízo alheio, ou ele faz isso para fugir? É para fugir, não é? Então, de acordo com o entendimento majoritário, prevalente, inclusive na jurisprudência, quando se rompe a cela de um presídio, quando se rompe a grade da cela de um presídio, de uma casa de custódia ou coisa que o valha, para fugir, como o agente não queria com aquilo provocar um prejuízo à administração pública, eu não posso dizer que eu estou diante do crime de dano, porque teria faltado o denominado ânimo inocente, de provocar essa coisa de agir para provocar um prejuízo alheio. Tá certo, queridos? Então, agora lembrem-se que isso é discutível, é prevalente que não estará caracterizado o crime de dano contra o patrimônio público, na hipótese dele romper a cela para fugir, porque ele não atuando com essa tendência, ok? Exigida pela norma, tá certo? Então, isso é, você falou assim, forçado esse entendimento, mas isso é prevalente, mas não é uníssono. Existe posicionamento que diz que não há que se exigir o ânimos inocente para que nós estejamos diante desse crime, tá ok? Muito bem, olha só, a terceira questão foi a seguinte: vamos imaginar que alguém prive a liberdade de outro alguém, condicionando a soltura daquela pessoa ao recebimento de uma vantagem não patrimonial, uma vantagem moral. Então é o seguinte, eu te sequestro e eu quero, para te libertar, que me seja, eu quero com isso que me seja pago que me seja dado como condição ou preço do teu resgate, uma vantagem que não é uma vantagem patrimonial, é uma vantagem moral. Isso caracteriza crime de extorsão mediante sequestro? Queridos, prestem atenção. Se vocês olharem o tipo penal do artigo 100, olha, eu quero que vocês abram aí o Código Penal. Abram aí o Código Penal. Isso é aula, né? Então abram aí o Código Penal. Abram aí. 150, eu quero que vocês abram o artigo 158 e vocês abram também o artigo 159. Vamos abrir?
artigos 158 e 159 do Código Penal? Vamos lá? Olá, queridos. Vamos lá. Olhem só. 158, 159, pertinho aí, ó. Abriram aí o código? Posso começar então? Posso continuar? Então, prestem atenção aqui, meus amores. No 158 do Código Penal está descrito o crime de extorsão. Quando alguém, mediante violência, grave ameaça, obriga outro alguém a fazer, a deixar de fazer ou a tolerar que se faça alguma coisa com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, não é? Então, olha só, quais são os adjetivos que a lei dá à vantagem objetivada pelo agente no crime de extorsão? Qual é? Quais são os adjetivos? A vantagem há de ser indevida e a vantagem há de ser econômica. No 158. Concordam comigo? Viram isso aí? Agora, quando nós abrimos no artigo 159, nós, quando fazemos a leitura do crime de extorsão mediante sequestro, veja o que a lei fala. A lei fala assim, que sequestrar alguém com o intuito de obter para si ou para outro em qualquer condição, qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate. Então, no 159, não se adjetiva a vantagem desejada pelo agente como sendo indevida e nem econômica. Por isso é que existe essa discussão. Será então que para extorsão mediante sequestro eu posso ter de fato o intuito de obter qualquer vantagem, independente de ser indevida e independente de ser econômica? Olha, gente, pela letra da lei, não. Quem entende, quem analisa friamente a letra da lei, vai dizer o seguinte: não precisa ser indevida nem econômica, porque a lei não exige que seja indevida nem econômica. Só, meu amor, que como eu sempre brinco com os meus alunos, obrigada, querida, como eu sempre brinco com os meus alunos, a lei, o direito penal, não pode ser entendido como cara crachá, tá certo? E bateu, tá aqui, tá escrito aí? Tá aqui, é isso. Não. Quando nós analisamos as normas penais incriminadoras, nós temos que sempre estar atentos, assim, o que se objetiva a proteger com essa norma penal incriminadora. Gente, o crime de extorsão mediante sequestro, ele está entre os crimes contra o patrimônio. Ora, se ele está entre os crimes contra o patrimônio, concessa máxima vênia. Ele veio para a proteção do patrimônio. Então, a vantagem tem que ser uma vantagem econômica. Tem que ter algum reflexo patrimonial, porque senão não teria sentido nós colocarmos o crime de extorsão mediante sequestro entre os crimes patrimoniais. Entenderam? Então, mesmo que a lei diga que pode ser qualquer vantagem, eu vou me filiar à corrente que diz que não pode ser qualquer vantagem, não. Que se eu analiso a função do tipo, se eu analiso o bem jurídico que ele quer tutelar, e se eu analiso que ele está entre os crimes que tutelam o patrimônio, olha, meu Deus, essa vantagem tem que ser uma vantagem econômica. Essa vantagem tem que ter algum apelo patrimonial, porque senão eu não vou poder falar de extorsão mediante sequestro como crime patrimonial. Entenderam? Então, gente, aqui vocês tinham que colocar esses dois entendimentos e vocês tinham que, isso era uma prova oral, você tinha que dizer, você tinha que conversar com o teu examinador, sabe? Você tinha que tratar com o seu examinador, assim, dizendo das controvérsias doutrinárias, jurisprudenciais, entendeu? A respeito desse tema. Isso aqui é muito mais discutido em sede de doutrina do que de jurisprudência, porque não é toda hora que você está diante de uma coisa como essa, tá bom? Geralmente as extorsões mediante sequestro que aparecem aí são mesmo extorsões mediante sequestro em que a pessoa quer o quê? Obter vantagem patrimonial,
Tá bom, meus amores, meus pretinhos de my heart? Tá certo? Vamos lá. Uma quarta pergunta, se fosse outra exigência que não financeira, que não patrimonial, é o que eu falei, amor. Aí existe uma controvérsia. Quem se apega à letra da lei diz que não precisa ser patrimonial. Então, que mesmo que fosse uma exigência de uma vantagem moral, haveria o crime de extorsão mediante sequestro. Já um outro grupo dirá, não, nada disso. Não é qualquer vantagem, há de ser patrimonial, porque senão não tem sentido você colocar isso como crime patrimonial. Entre os crimes patrimoniais, como está a extorsão mediante sequestro. Tá bom, meus amores? Então, isso é uma discussão doutrinária. Tá joia? Bem, se você entender que é qualquer vantagem, podia ser qualquer vantagem, né? Pode ver? Já entendeu? Sexual, moral, enfim. Mas eu entendo que isso está completamente errado, tá? Qualquer dia eu conto pra vocês aí uma história que aconteceu comigo mesmo, assim, como promotora, e que eu não denunciei como extorsão mediante sequestro. Mas vamos lá, depois outro dia eu conto, que senão a gente vai fugir aqui da questão do nosso debate da prova oral. Tá bom? Aí, gente, houve uma outra questão. A outra, depois você cobre. Nesse negócio da Baixada Fluminense tem de tudo, cara. Por isso que eu amo a Baixada. A Baixada é uma lição de vida todos os dias. Todos os dias a gente tem uma lição de vida na Baixada, sabe? Por isso que eu amo a Baixada. É cada história que só Jesus é misericórdia, né? E a Baixada me ensina a viver, sabe? Me ensina as coisas, assim. Me ensina que o mundo não é só aquele mundinho que a gente vê, né? Existem muitas outras coisas. Por isso que é espetacular. Então vamos lá. Olhem só. A outra questão foi assim. O Nova Iguaçu. A outra questão foi assim. O sujeito que exerce atividade comercial recebe uma moto sabidamente roubada de uma outra pessoa. Quer dizer, ele recebeu algo que ele sabia se tratar de produto de crime. E ele estava no exercício de atividade comercial. E aí pergunta, essa conduta configura qual crime? Amor, se eu recebo uma coisa que eu sei tratar, sei que se trata de produto de crime, isso se caracteriza em tese como receptação, não é isso? Então, em tese é receptação. Cuidado, hein? Novamente, receptação é crime contra o patrimônio. Por que eu tô falando isso? Nem sempre que se recebe produto de crime se está praticando receptação, viu? Cuidado, cuidado, cuidado. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para você. É ou não é ilegal extrair sem autorização madeira de lei, transformar em carvão, enfim? É ou não é ilegal? Está ou não está descrito como crime ambiental? Está descrito como crime ambiental. Lá no artigo 45 da lei ambiental, está descrito como crime ambiental fazer a extração de madeira de lei fora das determinações legais e regulamentares sem autorização, certo? Está definido como conduta criminosa. Então, aquela madeira que você extraiu é produto de crime, não é? Mas vem cá, e se eu sou o dono, assim, de uma loja, de uma fábrica de móveis e compro essa madeira extraída ilegalmente de você, sabendo que se trata de produto de crime? Qual é o crime que eu pratico? Qual é o crime que eu pratico? A madeira de lei? Quero ver se você me prova se você sabe que é madeira de lei. Olha só, alguém foi lá e extraiu a madeira ilegalmente. Eu fui lá e comprei aquela madeira sem certificação, extraída ilegalmente. Lá para minha indústria de móveis. Qual é o crime que eu pratico? Eu estou adquirindo produto de crime e eu sei que é produto de crime. Qual é o crime que eu pratico? Vamos ver se vocês vão matar essa. Não é favorecimento nenhum, não. Tá errado. Mas qual? Eu comprei... receptação também não é receptação, não. Sabia que não é receptação? Não é, pretinhos. Sabe qual é o crime? Artigo 46 da lei ambiental. É um crime ambiental descrito no artigo 46 da lei ambiental. Você tá vendo? Então, nem sempre a aquisição, artigo 46 da lei ambiental. No 45 está descrito o crime daquele que extrai ilegalmente. E no 46 está descrito o crime daquele que recebe na atividade industrial, comercial,
essa madeira que foi tirada, que foi extraída ilegalmente. Tá certo? E veja, por que, gente? Porque isso aqui, a receptação é um crime contra o patrimônio, gente. Isso é um crime contra o patrimônio. Patrimônio de quem está sendo alcançado, nesse caso aqui da extração da madeira? Isso não é questão de patrimônio, isso é questão de meio ambiente. Isso aqui não é um crime contra o patrimônio de ninguém, isso é um crime contra o meio ambiente. Entendeu, meu amor? É isso, por favor. Você, no caso, só está praticando. Pense isso. A gente tem que sempre analisar o que o legislador quis quando ele fez aquele tipo penal. Quando o legislador falou sobre a receptação, ele falou de um crime que faz com que alguma coisa que é produto de crime, ela vá cada vez para mais longe do seu possuidor ou do seu proprietário, aumentando o prejuízo patrimonial que ele está tendo, dificultando a recuperação daquela coisa. Entendeu? Então, por exemplo, se roubam o meu carro, você compra o meu carro, você está me dificultando ter novamente acesso ao meu carro. Entendeu? Você está colocando meu patrimônio para cada vez mais longe de mim. Inclusive, o sujeito passivo da receptação sou eu, sujeito passivo do crime anterior. Entendeu, meu amor? Lá naquilo que eu falei da madeira, isso não é crime contra o patrimônio, isso é crime contra o meio ambiente. E tem um tipo penal específico na lei, no artigo 46 da Lei 9.605 de 1998, que descreve essa conduta como criminosa. Tá ok? Mas vamos voltar aqui para a receptação. Isso, artigo 46 da Lei 9.605 de 98. Mas vamos voltar para a receptação. Se eu compro uma moto que foi produto de crime, que é produto de um crime, eu estou, obrigada meu bem, eu estou praticando crime de receptação. Se eu sei que aquela moto é produto de crime, sabidamente aquela moto é produto de crime, e eu adquiro aquela moto, eu estou praticando crime de receptação. Agora, olha só o que ele quer saber. E quando eu pratico, quando eu recebo essa moto, quando eu adquiro essa moto, eu recebo isso no exercício de atividade comercial. Cuidado, cuidado. Porque eu posso ser a Dona Maria da padaria, eu posso ser a Dona Josefa da casa de festas, eu posso ser a Dona Cláudia, dona da loja que vende motos, que vende carros, que vende veículos automotores. Cuidado. Entenderam ou não entenderam? Eu estou lá na minha padaria, aí alguém vem assim e diz, ô Claudinha, eu tenho aqui essa moto, pô, fiz um ganho nessa moto aí, entendeu? Essa moto, tu sabe que essa moto custou dinheiro, irmão. Mas vou te vender, ó, por muito menos. Pô, valeu, eu quero comprar. Aí eu adquiro aquela moto que eu sei que é produto de crime. E eu estava trabalhando na minha padaria. Isso é receptação qualificada? Em absoluto. A receptação qualificada é quando, por exemplo, eu sou dona da padaria e eu recebo cigarros que são produto de crime, sabendo que são produtos de crime. Quando eu recebo produtos que vou vender na padaria, sabendo que são produtos de crime. Quando eu tenho uma loja de carros e aceito carros para vender ali que são produtos de crime. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, para que se fale da receptação qualificada, que é a receptação daquele que pratica o crime no exercício da atividade comercial ou industrial, é preciso que aquela coisa receptada tenha relação com a atividade comercial ou industrial que se desempenha. Entendeu o que eu quero dizer? Então, tem que estar ligado à atividade comercial realizada por aquela pessoa. Perfeito, meu coração. Fechou. É isso aí. Então, quando ele pergunta se aquele que exerce atividade comercial, ao receber uma moto sabidamente roubada, pratica receptação? Pratica. Agora, é qualificada? Bem, é qualificada se houver uma conexão entre aquilo que se recebeu e a atividade comercial que se realiza ou a atividade industrial que se realiza. Tá certo, queridos? Temos que tomar cuidado com isso. Isso é prova oral, isso é pegadinha. Ele quer saber se você sabe, ele quer saber se você está antenado. Foi boa pergunta, não foi? Também achei. Agora, olha só. Ele depois mandou que as pessoas falassem, uma outra questão aqui é o seguinte, que falasse sobre peculato, que falasse sobre as espécies de peculato.
não é? Exatamente, só voltando aqui um pouquinho. Se eu recebo essa moto, por exemplo, como eu repeti, eu sou dona da padaria, chegou o cara lá para me vender uma moto roubada, eu sei que é roubado e comprei a moto do cara por um preço bem menor, sabendo que era roubado. Receptação do CAPT. Receptação do CAPT, tá bom? Agora, se ele chega lá, na minha padaria, ó, Claudinha, você vende aí óleo, não vende? Eu tenho essas latas de óleo aqui, você quer comprar essas latas de óleo? Eu tenho aqui essa farinha pra fazer pão, sei que tu fazes pão aí em alta escala, quer comprar? Compra. Aí eu estou no desempenho da minha atividade comercial, receptando. Aí é receptação qualificada. Tá bom, queridos? Tá? E repito, no caso da moto, se ali nós estivéssemos diante de um comerciante de veículos automotores, óbvio que poderia aqui ser usada a forma qualificada do 180, parágrafo 1º. E lembre-se mais, hein? Mais uma coisinha, hein? Lembre também que esse desempenho, quando se fala aqui de atividade comercial ou industrial, pode ser qualquer atividade comercial ou industrial, mesmo as que são exercidas de forma clandestina, informal, irregular. Entenderam ou não entenderam? Então, eu tenho lá um comércio irregular. Eu não tenho nenhuma formalidade naquele comércio, entendeu? Eu não tenho alvará de localização, eu não pago tributos, nada disso importa. Mas se eu realizo aquela atividade e adquiro coisa que é produto de crime, tá certo? No desempenho dessa atividade, ainda que clandestina, ainda que fundo de quintal, como a gente diz na prática, eu também tenho a receptação qualificada. E aí eu quero que você veja isso lá no 180, parágrafo 2º. Isso. Lá no 180, parágrafo 2º. E eu ainda posso aproveitar para te dar um bisuzinho? Eu quero te dar mais um bisuzinho. Olha, gente, todas as vezes que o desempenho de atividade comercial ou industrial é usado para qualificar um crime, para aumentar a pena do crime, a lei deixa claro que esse desempenho de atividade comercial ou industrial pode ser também o clandestino, pode ser também o informal, tá certo? Você vai ver isso lá no Descaminho, você vai ver isso, sabe onde? Na lei de arma. Na lei de armas existe comércio ilegal de armas, lei 10.826. Vá à lei de armas, no artigo 17 da lei de armas. Pegue o artigo 17 da lei de armas para você ler, meu amor. Olha, aquele que vende, que adquire, que monta, desmonta na atividade comercial ou industrial, arma, mesmo que se trate de atividade clandestina, nós vamos ter o crime do artigo 17, comércio ilegal de armas. É só você olhar para o parágrafo único do artigo 17 que você vai encontrar o que eu estou falando. Artigo 17, parágrafo único da Lei 10.826 de 2003, o nosso chamado Estatuto do Desarmamento. Então, não esqueçam disso. Não esqueçam que todas as vezes que a lei fala de um crime qualificado, cuja pena é aumentada pelo fato de ser desenvolvido no exercício de atividade comercial ou industrial, que se equipara a clandestina à regular. Tá certo, meu amor? Então, veja o 180, parágrafo 2º, veja a questão aí também do artigo 17, parágrafo único e do 334. Tá joia? Sim, aqui no 180, parágrafo 1º, se admite tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Porque é óbvio que quem se admite dolo eventual, por maiores razões, admitiria o dolo direto. Já o caput é que nós temos, segundo o entendimento majoritário, a exigência do dolo direto. No parágrafo 1º, pode ser tanto direto quanto eventual. Mas vamos lá. Depois a prova perguntava sobre a questão do peculato. Tá certo? A questão do peculato, as espécies de peculato, tá bom? Então, e perguntava por que crime, e quando o peculato fosse praticado por prefeito, tá certo? Gente, preste atenção, o peculato está descrito no artigo 312 do nosso Código Penal. O peculato, também há outras formas de peculato descritas, por exemplo, no 313, no 313A.
também temos peculato descrito, certo? E lá, no Decreto-Lei 201 de 67, há figuras, Decreto 201 de 1967, nós temos figuras de crimes praticados por prefeitos ou por aqueles que estejam em substituição ao prefeito, que também são condutas que batem com aquela definição que se tem de peculato no Código Penal, tá certo? Então, quais são as modalidades de peculato que nós temos? Nós temos ali no artigo 312 o peculato desvio, temos o peculato apropriação, temos o peculato furto, temos o peculato culposo. No 313A, no 313, nós temos o peculato mediante erro de outrem. No artigo 313A, nós temos aquele peculato que a doutrina convencionou chamar de peculato eletrônico, tá certo? Peculato eletrônico. E lá no Decreto-Lei 201, nós temos quando ele é praticado por prefeito. E, inclusive, no Decreto-Lei 201 de 67, ele fala até de uma hipótese que seria de peculato de uso, que a rigor só está prevista para o prefeito. Quando o prefeito, por exemplo, uma vez caiu numa prova aqui do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, já que a gente está falando da prova oral do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma vez você caiu aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro. Sabe o que caiu? A questão que caiu era assim, ó, dizia o seguinte: o presidente da Câmara de Vereadores estava naquele momento ocupando a chefia do Executivo Municipal por um afastamento do prefeito e do vice. Ele estava então na chefia do Executivo Municipal. Aí, sabe o que aconteceu? Esse vereador, ele tinha lá um sítio de sua propriedade e ele estava fazendo uma piscina. Então ele pegou uma máquina da prefeitura e levou lá para o sítio dele para cavar lá. Acho que era para fazer uma piscina no sítio dele. E ele levou a retroescavadeira para o sítio dele e usou a retroescavadeira na obra particular dele. Aí perguntaram se o vereador havia praticado algum crime. O que eles queriam que você dissesse? Eles queriam que você dissesse que ele praticou o crime do artigo 1º, inciso 2, do Decreto-Lei 201 de 67. Porque mas ele não era prefeito, e aquele crime ali é só crime do prefeito. Ele estava substituindo o prefeito. Naquele momento, ele exercia a chefia do Executivo Municipal. Então, a própria lei, o próprio decreto diz que ele pode ser usado tanto para o prefeito quanto aqueles que estejam em substituição ao prefeito. Então, aquele vereador, naquele momento, como exercia a chefia do Executivo Municipal, em substituição, ele era o prefeito em exercício e ele poderia, sim, ser responsabilizado nos termos do Decreto-Lei 201 de 67. Lembrar que é o único dispositivo em que nós temos a previsão expressa daquilo que seria um peculato de uso. Se fosse outro funcionário que não fosse prefeito ou que não estivesse em substituição ao prefeito, não haveria, porque não está definido na lei o chamado peculato de uso. Tá certo, queridos? E deixe-me falar mais uma coisa aqui para vocês também. Pode um particular praticar peculato? Um particular pode praticar peculato? Gente, o peculato é um crime funcional. O peculato é um crime próprio. O peculato, por que é um crime próprio? Porque ele exige do seu sujeito ativo que preencha determinadas características, que tenha determinadas qualidades, não é? Então, ele exige, não é qualquer pessoa que pode ser sujeito ativo de um peculato. O peculato é um crime próprio, porque exige especial característica do sujeito ativo. Ou seja, o sujeito ativo de peculato precisa ser um funcionário público, não é? Só que ser funcionário público é elementar de um peculato, não é verdade? E pode ou não pode perfeitamente um funcionário público atuar em companhia de um particular que conhece essa sua condição de funcionário público? Pode ou não pode? Então, por exemplo, imaginemos que um primo daquele funcionário público, que sabe da sua condição de funcionário público, ajudasse, não é? O funcionário a subtrair, a praticar um peculato furto, se valendo das facilidades que tem,
enquanto funcionário público. Esse primo, ele poderia ser responsabilizado por peculato? Poderia. Mas, professora, como se ele não é funcionário público? Porque ser funcionário não é elementar do crime? Sim ou não? É subjetivo, mas é elementar do crime, não é? Então, abra o artigo 30 do seu Código Penal. O artigo 30 do Código Penal diz que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Então, ser funcionário público é elementar do crime. E isso se comunica até mesmo ao cara que não é funcionário público. Então, em particular, ele pode se agir em comunhão de ações e desígnios com o funcionário público, sabendo que está participando da conduta daquele funcionário público, ele pode sim praticar crime de peculato. Tá ok? Então, desde que ele conheça a qualidade do funcionário, desde que ele saiba que está atuando com um funcionário público. Tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Aí ele perguntou mais uma coisa. Se cabia a aplicação do princípio da insignificância no crime de peculato. E se cabia a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Deixe-me falar uma coisa aqui. Amores do meu coração, cuidado, hein? Cuidado. Olhem só, preste atenção. A rigor, quem fez essa prova deveria saber que aqui tem uma banca específica e que quando você tem uma banca específica, aquilo que o teu examinador pense, ainda que as resoluções digam que isso não pode acontecer, ainda que os editais digam que isso não pode acontecer, cara, eu sempre falo para os meus alunos, não adianta a gente ficar trabalhando com o dever ser, a gente tem que trabalhar em concurso público com aquilo que é. Não adianta. O cara, mesmo tendo que se curvar a outros posicionamentos, ele sempre gosta que você fale o que ele pensa. Vamos falar que é verdade. Sem hipocrisia, entendeu? E isso, eu acho isso, inclusive, um absurdo. Mas é o que acontece, não é? Nem sempre na vida acontece como deve ser. Concorda comigo? É fato. É fato. Não vamos aqui ficar pintando o mundo de coloridinho, porque não é, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, o examinador do Ministério Público aqui, ele não aceita sequer a aplicação do princípio da insignificância. Ele acha que o princípio da insignificância não deve ser aplicado. Um beijo, meu amor. Quem tá falando aí, eu tô de saudade? Ô, Jesus. É isso aí, quer passar ou discutir. Meu amigo, quem tá fazendo concurso quer passar. Não é verdade? Eu já disse pra vocês, se eu tiver que colocar, o cara for flamenguista, e eu puder colocar alguma coisinha pra dizer que eu sou flamenguista, mesmo sem ser, capaz até de eu colocar. Depois eu jogo no lixo, faço uma coisa qualquer. Mas já fiz o meu teatrinho. Concorda comigo? Mas é por aí. Se falar que ele é flamenguista, até a touquinha como é que é a raça, né? Coloco uma touquinha da raça e vou fazer a prova. Muito bem. Agora, olha só, a Natasha, beijo, Natasha do meu coração. Então, para vender o meu jabá, é isso aí. Agora, veja bem, vamos lá, vamos conversar aqui, vamos voltar aqui para a prova. Ele não aceita o princípio da insignificância. Se ele não aceita o princípio da insignificância, por muito maiores razões, ele não vai aceitar o princípio da insignificância em crime contra a administração pública. Tá certo? Mas vem cá, é ou não é admitida a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública? Amores do meu coração, deixe-me falar uma coisa para vocês. Existem, quando a gente fala de crimes contra a administração pública, inclusive eu quero chamá-los para que vocês começaria ontem, mas por conta dos meus problemas aqui em casa com as crianças, negócio de doença do João, enfim, não comecei, mas começo amanhã, através do Facebook, aquela minha série, da aula completa de crimes contra a administração. Deverão ser umas 3 ou 4 aulas completas de crimes contra a administração, que vão ficar gravadinhas para vocês usarem quando vocês quiserem. Falarei o máximo que eu puder falar de todos os crimes, todas as controvérsias que eu puder falar, tá certo? Mas olha só, quando a gente fala de crime contra a administração, sabe o que acontece? O que se tutela nos crimes contra a administração? Cara, os mais variados aspectos.
Se nós falarmos dos crimes contra a administração, nós estamos falando dos crimes do artigo 312-A até 359-H. Então, nós ali estamos falando, gente, olha, nós falamos ali, por exemplo, de crimes que tutelam o patrimônio da administração, a moralidade da administração, outros que tutelam a questão do bom funcionamento da administração, a credibilidade da administração. Existem vários aspectos da administração, né, que estão ali tutelados. Muito bem. Nos crimes em que se tutela meramente patrimônio, arrecadação, eu até posso pensar na aplicação do princípio da insignificância e aplicar o princípio da insignificância. Como se aplica o princípio da insignificância, por exemplo, os crimes contra a ordem tributária. Eles são crimes contra a administração. Então, tudo bem. Eles estão leis especiais, estão também alguns no Código Penal, mas eles tutelam um caráter de arrecadação. Então, eu não posso usar o princípio da insignificância. Agora, vamos pensar de crime funcional, gente. Olha só que crime funcional, gente. Crime funcional é crime praticado por funcionário público que se vale do fato de ser funcionário público, das facilidades que tem enquanto funcionário público contra a administração, gente. Então, não há um crime funcional, minha gente, em que a moralidade não esteja comprometida. Me desculpe, mas eu acredito ser absurda a utilização do princípio da... mande um beijo para sua esposa, meu amor. Olha aqui, eu acredito, meu querido, que seja absurda a utilização de princípio da insignificância em crime que tutele a moralidade da administração. E todo crime funcional, escuta, tutela a questão de moralidade da administração. Porque, afinal de contas, são crimes praticados por funcionários públicos, quero repetir, que se valem da sua condição de funcionário público para atuarem contra a administração. Você vai aplicar... Você imagina só, gente, chega no início do ano, eu tenho que comprar um monte de coisa para as crianças na escola. Aí eu falo assim, para que comprar papel ofício se no Ministério Público tem tanto? Vou pegar do Ministério Público. Para que comprar caneta se no almoxarifado do Ministério Público tem tanto? Vou lá pegar a caneta. Isso é um absurdo, gente. Ninguém vai me convencer que isso é insignificante, gente. Ninguém vai me convencer que isso é insignificante. Quer dizer, que eu chego lá, pego uma resma de papel que custa 14, 15, 20 reais, eu vou dizer que isso é insignificante? Isso é altamente reprovável. Como é que eu posso, me valendo do fato de ser funcionária pública, pegar a canetinha da administração, resminha de papel da administração? Porém, gente, eu quero dizer para vocês que há quem diga que caiba a aplicação do princípio da insignificância, que se aplique o princípio da insignificância nesses crimes, mesmo nos crimes funcionais, mesmo no peculato. No Supremo Tribunal Federal, existem precedentes em que se admitiu a aplicação do princípio da insignificância em crimes de peculato. Pode procurar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que você vai achar. Teve uma vez que foi um fogão. Teve uma outra vez que foi um negócio de fio de cobre. Entendeu? Então, exatamente, foi o forno. Foi um negócio de... Entendeu, gente? Olha aqui, ó. E aí eles entenderam lá que estão preenchidos os 4 requisitos que eles colocam, que na minha opinião um diz a mesma coisa que o outro. Poderia ser aplicado o princípio da insignificância. Entendeu? Então, é controvertida a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos crimes funcionais. Certo? Tá certo? Porque uns dizem assim, cabe a aplicação do princípio da insignificância? Sim. Outros dizem, não, nos funcionais, não. Há crimes contra a administração em que se admite. Por exemplo, crimes que protejam interesses meramente arrecadatórios, patrimoniais. Mas em crimes em que se tutele a questão da moralidade, você vai aceitar a aplicação de princípio da insignificância. Pô, não rola não. Não rola não. Entendeu? E aí, eu vou me aliar a essa corrente que entende que não cabe a aplicação do princípio da insignificância em crime funcional. Porque senão, gente, a gente começa a compreender por que esse país está do jeito que está. É por isso que a gente começa a compreender que as pessoas acham que podem fazer o que querem. Cara, isso é altamente reprovável, gente. Tá certo? Amor, é preciso... Você estava numa prova oral. Prova oral.
Prova oral é o momento, é o teu show, cara. Prova oral é o teu show, cara. Prova oral é aquela hora que você vai entrar, que você vai dizer o que você estudou, que você vai dizer o que você sabe, mostrar as controvérsias, dizer a tua opinião. Daqui a pouco o triplex vai ser insignificante, né? Vai dar a sua opinião. Sabe como é que é? É a hora que você brinca. É a hora da... Caramba, é a hora do teu show. Eu sempre falo isso. A prova oral é a tua hora. E olha que eu fiquei reprovada numa prova oral, hein? A minha primeira prova oral para o Ministério Público, meu primeiro concurso para o Ministério Público, caí lá na prova oral. Menino de direito penal, Jesus, a minha matéria. Mas ó, eu merecia cair que eu não tava sabendo direito não, tá? Entendeu? Então, amores, é isso, tá? Não chora só de pensar não. Não tem que chorar. Tem que levantar a cabeça. Porque olha aqui, ó, sabe como é que eu choro na minha vida? Ó, gente, qualquer coisa. Eu digo assim, só tenho 24 horas pra chorar, que a vida tá lá fora, amigos, e eu preciso viver, e a vida não para pra escutar meu choro. Então eu tenho que ter meu lutozinho, eu tenho que ter meu chororozinho, entendeu? Então deixa eu chorar 24 horas, depois disso eu não me dou direito de chorar. Depois disso, meu amor, só se for uma coisa seríssima. Agora, mas um concurso público é muito sério. Muito sério é você parar de estudar e esquecer os próximos que virão. Tá certo, meus amores? Passa primeiro e vai chorar em Paris. Olha que delícia. Aí quando você estiver lá, eu até hoje choro de alegria, de felicidade, de emoção, tá? Quando eu posso fazer alguma coisa na minha vida, eu posso assim, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Porque se não fossem os meus estudos, eu não poderia estar aqui. Se não fossem os meus estudos, eu não teria isso. Sabia disso? Até hoje. Na minha casa, às vezes eu paro, fico olhando e falo assim, Senhor, muito obrigada pela minha casa, muito obrigada pela minha vida, né? Aí sim, aí é hora de chorar, mas chorar de alegria, chorar de emoção, sabe, gente? Então é por aí. Uma beijoca no coração de vocês. Demorou, não demorou? Ficamos um tempinho na live, não ficamos? E a galera tá aí, né? Choro de gratidão, mas não é choro que tem, choro de alegria, de felicidade. Na semana passada, quando eu soube que essa galera passou aí no concurso do MP, cara, eu chorei como criança aqui, nesse escritório aqui, eu chorei como criança. Falei assim, meu Deus, muito bom, muito bom. Lembrei da mãe de um deles. Sabia que teve um aluno meu que ele, olha que barato, cara. O cara, ele é defensor público em São Paulo, mas ele é do Rio. Ele queria voltar pro Rio, sabe? Então, o que ele fez? Ele fez esse concurso aqui do Rio pro Ministério Público para tentar voltar. Só que ele tinha que trabalhar lá em São Paulo, né? Ele é defensor, tinha cargo lá, tinha que trabalhar. Só que ele não queria perder a aula. Sabe quem foi assistir a minha aula por ele? A mãe dele. A mãe dele foi assistir a minha aula com um gravadorzinho, levou o gravadorzinho, assistiu a aula, gravou tudo. Cara, isso é demais, não é? Aí quando veio a notícia de que Pedro tinha passado num concurso, cara, eu chorei de emoção pela mãe dele, eu chorei de emoção por ele. Isso é o Pedro, Natasha, da nossa turma da FEPERJ. Ele passou, meu amor. Sabe quem passou também? O Vitor, aquele cabeludo. Lembra aquele cabeludo que tinha lá? Uma figuraça. Passou. Só que ele é mó malandro. Pra fazer a prova oral que ele fez, cortou o cabelo, ficou todo sério. O cabeludo. Jesus. Mas passou. Excelentes, os dois. Os dois. Tá certo? É muita alegria. É muita alegria. Arrasaram, né? É muito bom. Então, gente, era promessa, tá certo? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Continuem aí na luta. Vocês são demais. Vocês me dão uma alegria que vocês não têm noção. Fazer isso aqui que eu tô fazendo com vocês, muita gente pode não acreditar, mas isso aqui é minha vida. Eu acho que no dia que Deus tiver que me levar, eu falo assim, gente, eu fui muito feliz. Eu fui muito feliz porque eu pude estar assim junto de vocês, tão próxima e tão longe de vocês, tá bom? Que importante é o quê? Essa união da gente aqui, que é pelo carinho, pelo amor, tá bom? Muito obrigada pelas mensagens lindas que vocês me mandaram durante a live. Fiquei muito feliz da minha queridona, que no início não estava entendendo a questão do crime de tendência, ter entendido. Fico muito feliz.
É difícil, meu amor, mas quando você passar, você vai me chamar para tomar um chopp junto com você, para eu te dar um abraço bem forte e para dizer para você, olhar para você e falar assim, não valeu a pena? Viu como é que valeu a pena? Então, ó, um beijo, queridos, um beijo pra galera de Ilhéus, um beijo pra toda a galera do Brasil todo. Quem é a primeira vez que me vê aí? Quem é? Peraí, deixa eu ver. Ah, Márcia! Hein, Márcia? Você é a primeira vez que me assiste aqui no Periscope, Márcia? Ô, meu amor, Duque de Caxias! Ana Paula também. Olha que coisa boa. Meu amigo Dalmo de Saber Mais Direito entrou atrasadão, hein, Dalmo? Pô, Dalmo, você nem... Outro também que me viu pela primeira vez. Ai, gente, que coisa boa. Muito gostoso estar aqui com vocês, tá? Já tá terminando aqui a live, Dalmo. A gente já tá aqui só nos papos finais, tá bom? Um beijo. Não torço por vocês, não. Eu torço loucamente por vocês. Porque eu só acredito nisso, gente. Eu só acredito que vale a pena pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu tenho, do pouco que eu tenho, porque tudo e do pouco que eu... Tudo de muito, de pouco que eu tenho porque eu estudei, eu tenho porque eu lutei, eu tenho porque eu nunca trapaceei ninguém, nunca precisei dar pernada em ninguém para ter. Eu não consigo entender como as pessoas podem conseguir viver sabendo que trapacearam, sabendo que humilharam, sabendo que pisaram no outro, sabe? E vocês vão ser assim. Vocês vão vencer na dignidade, do jeitinho que tem que ser. Um beijo no coração de vocês, tá? Tchau. Tchau. Criança de 10 anos a menos, teu tempo é agora, tu já tem esses aí, vamos continuar de onde você tá. Tchau, meu amor.